Bom, vamos lá. Essa é a terceira revisão, terceira recapitulação do conteúdo do quarto bimestre da disciplina Política e Direito aplicados à educação do curso de formação de professores em nível médio, os estudantes do terceiro ano do Colégio Estadual Júlia Kubitschek. Tá? Então, com isso, a gente finaliza a revisão para a prova. Não vai ser uma revisão em que a gente vai entrar em grandes detalhamentos, em discussões mais aprofundadas, porque isso a gente, de certa forma, já fez, mas vai servir como um auxílio para que vocês possam, inclusive, rememorarem algumas informações principais, fundamentais, acerca das mudanças nas diretrizes curriculares para a formação de profissionais do magistério da educação básica, tá? Então, esse é o tema, né? As novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Ensino Superior. Está errado aqui, tá? A gente tem que depois acertar. 4 de 2024. É o texto 3 da apostila do quarto bimestre. Bom, recentemente, né, primeiro semestre de 2024, o Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, publicou a resolução a CNE-CP número 04 de 2024, tá certo, é CNE-CP mesmo, Conselho Pleno, que determina ali as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais da educação básica. Veja, eu disse para vocês na aula, e vocês nem todos se recordam, mas é importante a gente lembrar, que todos os níveis de ensino e modalidades têm as suas diretrizes curriculares. Aí a gente até conversou sobre a diferença entre diretrizes curriculares e a BNCC, que a BNCC trabalha com uma descrição mais específica e pormenorizada de conteúdos, objetivos, habilidades para cada ano, enquanto as diretrizes curriculares elas oferecem, como o próprio nome diz, uma diretriz para a construção do currículo, mas dá margem mais ampla para que os próprios sistemas de ensino, e no caso dos cursos de ensino superior, estabeleçam ali os seus currículos a partir dessas orientações mais gerais, que inclusive dizem respeito à carga horária, aos eixos de estudo, aos núcleos de estudo. Então, é importante entender que cada curso vai ter a sua especificidade. Mas em se tratando dessas diretrizes, a gente está falando aqui das diretrizes para a formação inicial de professores de qualquer área de conhecimento, quando a gente está falando da graduação, né? E vocês identificam, obviamente, como identificaram, como os professores de geografia, história, língua portuguesa, a pedagogia, biologia, enfim. E eu disse que essas diretrizes são válidas para todos os cursos de licenciatura, tá? Porque alguns cursos têm ainda uma diferenciação, podendo o estudante optar por fazer um curso de licenciatura ou fazer um curso de bacharelado, por exemplo, na área de biologia, ou na área de filosofia, ou na área de história. Essas diretrizes também dizem respeito à formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, que são as situações em que profissionais formados em cursos de nível superior de curta ou longa duração, né, com esses títulos de bacharel ou tecnólogo,
precisam, por alguma situação específica, se capacitarem para também atuarem como docentes. Isso acontece muito em cursos de formação profissional, quando eles acabam se inserindo, por exemplo, em redes de ensino profissionalizante, em que eles precisam de uma formação pedagógica para ministrar aulas relacionadas às suas áreas de conhecimento, né? A gente pode falar aqui, principalmente as áreas de engenharia, a gente verifica isso, áreas relacionadas à comunicação, à informática, à tecnologia de informação, sistemas, né, análise de sistemas, etc. Essas pessoas não se formaram inicialmente como professores, mas como bacharéis e tecnólogos, mas podem também adquirir a formação pedagógica, desde que observada ali, esses cursos que oferecem a formação pedagógica devem observar o que está prescrito nas DCNs, as diretrizes curriculares atuais, que são da Resolução 04/2024. E as diretrizes curriculares também prescrevem algumas regras, algumas diretrizes para aqueles profissionais que já possuem uma licenciatura, já são formados como professores, por exemplo, de uma área específica, da área de humanas ou das ciências exatas, como professores de biologia, geografia, como falei, ou pedagogia, e desejam fazer uma segunda licenciatura em área afim, principalmente. Então, as diretrizes curriculares dizem respeito a essas três formas de formação, e para cada uma delas se determina, a princípio, um quantitativo mínimo de horas. Tá? No caso da formação inicial, da graduação, né, aquela que normalmente vocês identificam como a primeira formação, que vocês almejam ao concluírem o ensino médio, né? Alguns já manifestaram interesse em continuar e fazer a formação de professores ou no curso de pedagogia ou em outros cursos. Para essa formação inicial, o tempo mínimo é de 4 anos e o número mínimo de horas é 3.200 horas. Lembrando, se isso é sempre o tempo mínimo, tá? Não quer dizer que os cursos tenham sempre 3.200 horas. Em geral, eles tendem a ter mais do que 3.200 horas. No caso da formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, que é aquela situação em que a pessoa já possui uma formação de nível superior, mas não como docente, não tem a licenciatura, o mínimo é de 1.600 horas. E para a segunda licenciatura, vai variar de acordo com a área de formação, entre 1.200 horas e 1.800 horas, tá? Aí a gente não precisa também se ater a essas especificidades, né? Mas é importante vocês perceberem que, em geral, tanto a formação pedagógica para bacharéis quanto a segunda licenciatura gira ali em torno da metade da carga horária da formação inicial de uma licenciatura feita em cursos de graduação. Mas as diretrizes, elas também estabelecem ali o quantitativo de horas por núcleos de estudos. O que são os núcleos de estudos, né? São as áreas específicas determinadas nas diretrizes curriculares para que os próprios cursos de formação de professores construam as suas disciplinas, considerando essas grandes áreas. E aí vão considerar quais são o que caracteriza, né, aquele núcleo de estudo, né? Então, quais são as disciplinas que poderiam computar horas dentro daquele núcleo de estudos, e o próprio número de horas, né? O próprio número de horas que cada núcleo de estudo comporta. Então, você tem ali o primeiro núcleo, que é o núcleo 1, de formação geral. Eu não coloquei aqui, mas está na ordem, tá? O núcleo 1 de formação geral, que abrange conhecimentos sobre o fenômeno educativo e a educação escolar, comuns, em geral, a todas as licenciaturas,
e que podem ser ofertadas de modo presencial ou remoto. Para esse núcleo de estudos, deve-se reservar na construção dos currículos 880 horas. O segundo núcleo, que é o núcleo de conhecimentos específicos, correspondem ali aos conteúdos das áreas de atuação profissional. Importante, metade desta carga horária, mesmo em cursos à distância, devem ser cursadas da forma presencial, ou seja, 880 horas, na verdade, mais da metade, né? Mas os conhecimentos específicos vão variar de acordo com o curso, né? Então, um curso de licenciatura em Geografia vão ter conhecimentos específicos da área de Geografia, o curso de licenciatura em Biologia também vai ter ali um grau de diferenciação maior do que no núcleo de formação geral, porque ele está voltado para conhecimentos específicos. Não significa que não possa haver disciplinas comuns às várias licenciaturas, mesmo nesse núcleo, mas é mais provável que aqui a gente observe uma diversificação maior, uma vez que esse núcleo se presta à formação específica das áreas de atuação do referido curso, né? Então, as diretrizes são para todos os cursos de licenciatura, mas elas contemplam ali a possibilidade também, como não poderia deixar de ser, que um dos núcleos de estudos se observe mais atentamente, né, se aprofunde mais os conhecimentos específicos da área de atuação. Uma novidade introduzida nas diretrizes curriculares são as atividades acadêmicas de extensão, que aqui devem computar, segundo as diretrizes, 320 horas e serem ofertadas necessariamente na forma presencial. As atividades acadêmicas de extensão, como eu disse para vocês, são atividades em que a universidade ela devolve à sociedade na forma de serviços, na forma de estudos, na forma de algum tipo de ação extensionista, aquele conhecimento que é produzido no seu interior. Então, os exemplos que eu dei para que vocês pudessem identificar foram, por exemplo, as universidades de terceira idade, né, que a gente estudou quando foi falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, aquelas ações promovidas, às vezes, por estudantes dos cursos da área da saúde, nas praças públicas, né, que se presta algum tipo de atendimento ou educação para a saúde, ali na forma de serviços simples, né, de identificação de pressão, medição de pressão, ações dessa natureza que a gente consegue observar, principalmente quando a gente identifica estudantes que estão em algum lugar público realizando esse tipo de serviço. Mas não só, tá? Também dei o exemplo de alguns pré-vestibulares populares, né, que também são fruto de ações extensionistas, né? Para esse tipo de atividade, hoje é obrigatório que os estudantes dos cursos de licenciatura computem 320 horas, tá? Preferencialmente, na verdade, a diretriz propõe que seja na educação básica. Mas esse é um elemento que a gente não vai discutir aqui nesse momento, porque há muitas nuances e discordâncias, inclusive, em relação a essa discussão. E, por fim, não está aparecendo muito bem aqui no slide, 400 horas são reservadas para o estágio supervisionado. Esse estágio que no curso normal vocês fazem, se eu não me engano, é de 100 horas, né? Então, se optarem por fazer cursos de licenciatura, vocês farão, no mínimo, 400 horas, que é o que está previsto
nas diretrizes curriculares, ok? Importante, né? Essas diretrizes estabeleceram também algumas normas para os cursos de licenciatura oferecidos na forma online ou em formas de educação à distância. Muito importante porque isso, de certa forma, representou um dos poucos avanços, né, segundo algumas interpretações, em relação às diretrizes curriculares anteriores, que eram de 2015. E o que é importante e já foi dito anteriormente? Primeiro que, independentemente do tipo de curso, mesmo ele sendo à distância, formação inicial, segunda licenciatura ou formação pedagógica para bacharéis, sendo à distância, 50% dos estudos devem ser realizados de forma presencial. Então, não é mais permitido, pelas diretrizes, que se curse qualquer curso de formação de professores em nível superior de uma maneira 100% à distância ou com carga horária superior a 50% à distância. Isso é um ganho. Outros dois ganhos, e que, claro, fazem muito sentido, é que tanto as atividades de extensão, que nós falamos anteriormente, quanto as atividades de estágio devem ser 100% realizadas na forma presencial, mesmo num curso à distância. O que faz muito sentido se você pensar que o estágio é um momento de inserção na prática, e, portanto, de vivência presencialmente nos espaços de educação, nas escolas, né, nos cursos em que relacionados àquela licenciatura. Mesma coisa em relação às atividades de extensão, embora algumas, claro, pudessem ser realizadas de modo online, para que não haja prejuízo da formação, se determina que 100% dessas atividades de extensão também sejam realizadas de forma presencial, que é a melhor forma de você cumprir uma das funções da universidade, do tripé da universidade, que é a extensão. Bom, então é isso. Foi um resuminho bem básico. Mais uma vez, recomendo que leiam o texto, leiam a apostila, para que vocês possam consolidar esses conhecimentos, realizarem uma boa prova e desejo a todos bons estudos, uma boa conclusão no ensino médio e que esses conhecimentos possam contribuir para a formação de vocês como cidadãos e como professores. É isso.